Show de bola. O pessoal está entrando aí. Obrigado, primeiramente, obrigado, né, Dixon, pela tua disponibilidade aí, pela tua participação, né, para a gente falar aí para o nosso público, né, para os nossos seguidores sobre os impactos, né, que a tecnologia trouxe para o direito, né, e ainda está trazendo, né, o que isso está influenciando na nossa vida. Esse vídeo depois, para quem não conseguir assistir até o final ou perder a live, vai estar disponível lá no canal do YouTube, né, a gente vai disponibilizar ele lá no Direito Digital PRT, no Direito Digital em Portugal, no YouTube. Então, vocês podem aí depois conferir o vídeo lá. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Brevemente, né, Dixon, só contextualizando para o pessoal, o que a gente vai falar sobre impacto, né, da tecnologia do direito. A gente tem aí uma série de coisas, né, com relação à advocacia sendo transformada, não só a advocacia, mas o mundo do direito, né? A gente tem aí, por exemplo, a parte do Poder Judiciário, né, a parte de decisões automatizadas surgindo na Estônia. A gente teve, antes disso, todo um processo histórico, né, de que forma que as leis transformaram, né, o direito com a tecnologia, né? Então, a gente teve lei de privacidade, lei de proteção de dados no Brasil. Agora, recentíssimo, agora foi aprovado, né, temporariamente durante a pandemia aí do coronavírus, mas com certeza vai seguir, né? A gente tem aí pelo menos um passo grande na aprovação da telemedicina, né, que foi agora por questão do coronavírus, né? Que tá temporário, mas é um grande passo, é uma batalha aí, teve inúmeros especialistas discutindo sobre essa questão da telemedicina para efetivamente aprovar isso, né, e chegar efetivamente no ponto que chegou, acabou de ser aprovado agora no dia 15, ontem, e a gente imagina que isso vai perdurar aí para frente, né, Dixon? Então, eu queria começar, né, primeiro pedindo para você se apresentar para o pessoal, o que você faz, né, falar sobre a tua experiência aí nessa área e falar um pouco também sobre qual que é a tua visão, né, na tua visão de que forma que o direito foi impactado pela tecnologia e como que esse processo aconteceu, né, de que forma que você enxerga essa transformação, né, do direito pela tecnologia, né, o impacto da tecnologia no direito, de que forma que você enxerga isso, né, pode se apresentar aí para o pessoal e dizer a tua opinião sobre isso. Vamos começar dessa forma, pode ser? Claro, claro. Prazer, primeiramente. Me chamo José Dixon, sou CEO e founder da Legalium. Nossa solução ela vem para aumentar a produtividade dos advogados, solucionar um problema que é o tempo, que os advogados têm muito esse problema. O Thiago sabe um pouco mais disso do que eu. Hoje eu trabalho no escritório do Thiago, que acabou de entrar aqui na live, o escritório Silva Schutz. Nós somos especializados em divulgar para tecnologia, então atuamos em mais de 22 países, então sabemos bem como que a tecnologia impactou o direito realmente de uma maneira brusca, né? Porque foi tão sério que hoje a gente tem vertentes do direito ligada à tecnologia. Então tem o direito digital, o cybercrimes, por exemplo, que é crimes cibernéticos, né? Que é uma vertente também incrível que analisa como que as pessoas podem utilizar nossos dados, crimes que acontecem por golpes realmente, que é muito frequente acontecer hoje. E agora também tem a questão de legislação que sai diretamente ligada à tecnologia, como a gente tem a GDPR aí na Europa, o Thiago sabe mais essa parte do que eu. A GDPR aqui agora vai ter a LGPD no Brasil, né, que foi adiada para 2021 até o momento, espero que não seja, mas que ela vem realmente para proteger os dados das pessoas que estão circulando pela internet sem controle nenhum, que a gente aceita termo de aplicativo, de um monte de coisa todos os dias, e não lê nem metade desses termos para realmente aplicar naquele aceito, né? E a hora que você vê, você está vendendo tudo que você tem de mais caro, que é os seus dados realmente. Exatamente. Então, a gente tem aí a questão do impacto no direito com relação a essas leis, né? Essas leis, na verdade, essa pandemia, na verdade, acelerou muito já, né, Dixon? A gente tem aí, infelizmente ou felizmente, né? Infelizmente para alguns, felizmente para outros, essa pandemia acelerou muita coisa, né? Eu tive um caso aí de uma startup, que é a Platzi, na Colômbia. Eles faziam gravação de videoaula, né? Tudo num estúdio, por exemplo, e com toda essa pandemia que aconteceu, né, essa questão aí que atingiu proporções aí no mundo inteiro, eles foram obrigados a antecipar planos, vamos dizer assim, né, de automatizar e de modernizar, de transformar o trabalho mais remoto, né, fazer esse processo de digitalização, vamos dizer assim, mais do processo, né, e tiveram que fazer a gravação das videoaulas, por exemplo, à distância.
né? Então, era uma coisa que estava no planejamento deles e eles encurtaram, então eles aceleraram esse procedimento, esse processo, né, de digitalização e automatização por causa, efetivamente, desse problema que a gente teve, tá? Sim. Então, tem bastante gente entrando aí, pessoal. Quem tiver alguma dúvida sobre o que a gente tá falando, o Dixon, só para quem ainda entrou agora, ele é CEO da Bilegalho, né? Ele já vai explicar para a gente, da Legalium, aliás, já vai explicar para a gente um pouco mais sobre o que é e o que a Legalium está fazendo para atuar e ajudar na transformação digital do direito, né? Nessa parte de impactos, aí, falando sobre o nosso contexto da live, que é o impacto, né, da tecnologia no direito. Então, vamos lá, Dixon. Explica para a gente um pouquinho, então, o que é a Legalium, o que você faz, um pouco mais do teu projeto, do teu produto, para o pessoal conhecer, o pessoal que está assistindo a gente aí. Uhum. A Legalium nasceu realmente com a ideia de auxiliar os advogados, né? Além de auxiliar os advogados, aumentar um pouco mais o acesso à justiça, que é alguma coisa que a gente vê hoje no Brasil, pelo menos, é bem analógica, então você precisa de estar presencial com um advogado, com um profissional do direito para resolver um problema seu. E a Legalium chega realmente para facilitar esse atendimento entre o advogado e o cliente. Quem é advogado, que tem muitos advogados entrando aqui, sabe o tempo que é investido no primeiro atendimento de um cliente, apenas para que possa colher as qualificações iniciais do processo, para que você possa dar entrada em um processo para análise, pelo menos, né? Nem dar entrada, mas a entender o que está acontecendo com aquele cliente, etc. Isso já toma muito tempo de um advogado, porque normalmente, na maior parte das vezes, é feito presencial, ou mesmo que seja online, é necessário a presença do advogado, e isso toma um tempo dele que ele poderia estar focando em outras coisas mais complexas, né? Ou qualquer outra coisa complexa, ao invés de estar preenchendo contratos, preenchendo petições, fazendo essa parte massiva e automatizada, que deveria ser automatizada hoje. E a Legalium chega realmente para cumprir esse deveria. Nós automatizamos nós fazemos o auto-preenchimento de petições, contratos, procurações, tudo por uma triagem de uma inteligência artificial. Então, a nossa robô, a Judes, que é a nossa inteligência artificial, ela capta todos os dados do cliente, o cliente conversa com ela, ao invés de conversar com o advogado no primeiro atendimento, e ao conversar com a Judes, ela já, todos aqueles dados que ela filtrou, ela já consegue enviar para um contrato, uma procuração, uma petição, que seja. Facilitando assim que o advogado tenha um pouco mais de tempo para investir em coisas complexas e que realmente demandam do tempo dele, para que ele possa ter um trabalho mais produtivo e mais efetivo com outros clientes ou até mesmo com esse cliente. Perfeito. Então, é uma inteligência artificial, na verdade, né? É um chatbot, né? Que vai ajudar na produtividade dos advogados, né? Hoje isso é fundamental, né, Dixon? Eu gostaria até, antes de a gente continuar a apresentar um pouco mais sobre esse projeto, que é fantástico, isso com certeza vai auxiliar muito na transformação da advocacia, né? Esse produto, por exemplo, essa ideia de aplicar no escritório para quem é advogado, né? Para quem é advogado e está assistindo a nossa live aí, isso auxilia muito os trabalhos manuais, né? A gente precisa efetivamente fazer com que eles sejam cada vez mais automatizados. A gente precisa automatizar para aumentar a nossa produtividade, né? No futuro, muito distante, né? Os especialistas dizem que nas próximas 2 décadas, no máximo, todo o trabalho, não só do advogado, mas todos os operadores do direito, e aí a gente está falando também de juízes, né? A gente estava falando antes aí sobre a questão da Estônia, já com decisões automatizadas judiciais, nos Estados Unidos também isso já está rolando, isso é muito forte. Então, a gente vai ver cada vez mais esses operadores do direito se preocupando e investindo mais horas no que realmente é relevante, né? Por exemplo, a gente sabe, todos os advogados que estão assistindo a gente aqui, que ficar preenchendo procuração, ficar preenchendo contrato de honorários, ficar preenchendo declaração de hipossuficiência econômica, no caso do Brasil, né? E tudo isso toma muito tempo, né? Pode parecer, sei lá, mais 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, é um tempo que você poderia estar investindo em outras coisas. Então, é fundamental, né? E eu acho fantástico, já quero te parabenizar desde já, o surgimento dessas legal techs, né, dessas law techs, para efetivamente fazer com que isso seja, o aumento da produtividade do advogado seja realmente valorizado, né? Ele seja enaltecido, porque não dá para a gente ficar perdendo tempo com isso, né? E mais que isso, coisas básicas de petição também não, né? A gente tem hoje, por exemplo, a possibilidade de automatizar aí a nossa produtividade com relação à produção de peças processuais, onde pode já vir preenchido, por exemplo, se eu tenho uma contestação, né? Já pode vir os pedidos pronto. Se for uma ação de defesa do consumidor, já pode vir uma cláusula
de inversão do ônus da prova, que é básico, todo advogado pede em demandas de consumo, né? Então, essas coisas que são muito automáticas, né, e são repetitivas, né, essa é a palavra, repetitivas, elas têm que ser automatizadas. E esse é o futuro, a gente está aí já, não tem como escapar disso, né, Dixon? A gente está vendo aí já uma transformação digital muito forte. O trabalho remoto agora, principalmente, né? Então, muita coisa está acontecendo no mundo e a gente precisa acompanhar essa evolução, né? Então, Dixon, outra coisa aí, fala pra gente, na sua visão aí, como que a Legalium pode ajudar na advocacia 5.0, na advocacia do futuro? Qual que é a tua visão aí da Judes, né, que é a robozinha de vocês, como que ela pode ajudar, né, o advogado do futuro, né, nessa questão da advocacia 5.0? Como que tu vê isso? Qual que é a tua visão com relação a isso? Eu acredito que ela vai facilitar um pouco que esses advogados que são mais tradicionais, que não são tão ligados à tecnologia, consigam adentrar a tecnologia, porque é um software muito intuitivo, realmente qualquer pessoa consegue utilizar, tanto um cliente quanto o advogado, realmente. E eu acredito também que a Judes ela seja capaz de poupar o tempo do advogado, esses advogados 5.0, que vêm agora com um pouco mais de atividades complexas, tem que ter análise bem mais direcionada, por exemplo, para fazer uma adequação da LGPD, toma muito tempo para fazer isso, parece uma coisa simples, mas ainda não é tão automatizado quanto deveria ser. Então, ela vem realmente para poupar tempo, que esse tempo vai ser utilizado de outras maneiras. Então, ela vai poupar esforços do advogado, que esse é realmente nossa meta é essa, né? Que é poupar esforços, é poupar o tempo e não entrar como um concorrente para a advocacia. O importante é que o advogado não entenda a tecnologia como uma concorrente, mas sim uma aliada. Isso é tão importante a ponto de que a tecnologia também é um baita cliente para o advogado. Entende? Então não precisa temer a tecnologia. Exatamente. Você falou duas coisas muito importantes aí, que eu gostei muito, que a primeira é com relação ao advogado se aliar, né? Porque muito advogado, principalmente os mais tradicionais, acham que a tecnologia vai substituir o trabalho dele, né? Óbvio, sim. Aquela parte repetitiva, como a gente falou já desde o início da live, vai ser automatizada. Isso é inevitável. Não adianta a gente lutar contra, porque tudo que... A gente já está vendo isso na própria justiça. Muita coisa já é automática. A parte de certidão de prazo, para ver se uma peça processual foi protocolada no prazo ou se não foi. Coisas que antes eram analisadas de forma manual, não são mais. O sistema já analisa, de acordo com a data do protocolo, já tem uma tabela, né, de parâmetros baseado no prazo que aquela peça processual deveria ter sido protocolada e já dá uma certidão automática se foi protocolado no prazo, se é tempestivo, se não é. Então, essas coisas são inevitáveis, né? E o advogado ele não pode lutar contra. E aí, antes de a gente continuar, eu queria relatar um episódio que eu vivenciei num escritório de Lisboa, né? Eu fui visitar uma colega num escritório de Lisboa de advocacia e ela falou para mim uma coisa que eu achei engraçada, assim, e eu nunca esqueci, eu lembro disso até hoje. Ela me falou que tem um advogado no processo, no escritório dela, um colega, que em Portugal os processos também são digitais, né? Da mesma forma como no Brasil. E em vez de ele ir a favor, vamos dizer assim, da corrente da digitalização, né, e de toda essa coisa, ele está lutando contra. Olha só o que ele faz. Ele imprime os processos. Ele imprime tudo. Então ele está voltando, né? As coisas já estão evoluindo, né? E ele está voltando. Então, assim, e agora falando de Portugal, né? Portugal é um país que ainda está muito atrás na tecnologia, precisa evoluir muito. A gente tem aí uma questão... Agora, só para muitas pessoas que estão assistindo, né? A Flávia aí está comentando, é de Portugal e advoga em Portugal, sabe disso. Mas, por exemplo, inclusive foi ela que me falou isso, mas antes, por exemplo, para você abrir um NIF, né? Que é o CPF português, você tinha que ir obrigatoriamente, você tinha que ir numa unidade das finanças, que é a autoridade tributária, como se fosse a nossa Receita Federal aqui do Brasil, onde você faz o CPF, né? Então, e agora é online. Agora tem uma coisa assim, é um negócio meio arcaico ainda, né? Mas já está melhorando, tá? Então, você já consegue, por exemplo, abrir um CPF de forma online, coisa que você não conseguia nem imaginar isso antes. Então, são coisas que acontecem no mundo, é importante, porque a gente precisa quebrar alguns paradigmas também, né, Dixon, com relação à parte governamental também, essa questão de advogados tradicionais, não só advogados, mas as pessoas precisam aceitar esse processo de digitalização e esse processo de tecnologia. Aceitar isso, né? Não tem como a gente evitar, a gente está passando por isso agora, né? Então, muitas coisas acabaram sendo feitas às pressas, né? E precisam ser melhoradas, e no direito não vai ser diferente, né? No direito
não vai ter mesmo como fugir nessa questão. E aí, uma outra coisa também que você falou, eu tinha falado que era duas, né? A outra coisa que eu achei muito interessante, Dixon, é com relação à automação do nosso trabalho, né? A gente tem muito advogado aí que tá assistindo a gente. Então, assim, não, só explicando ali, Silvia, não é que o juiz assina a decisão no papel e depois digitaliza. Até tem alguns casos que isso acontece, tá? Mas não foi bem isso que eu falei. É um advogado que na verdade, imprime os processos digitais. É isso que ele faz. Em vez de ele ir a favor do processo de digitalização, ele continua tendo a pastinha física dele lá com os documentos físicos, né? Mesmo que esteja tudo no computador. Então, em Portugal a gente tem uma resistência muito grande com relação a isso, né? Principalmente dos advogados mais conservadores. Mas agora voltando ali, Dixon, falando sobre a LGPD, né? Eu tenho atuado como consultor em alguns projetos de adequação de LGPD e de proteção de dados com relação à GDPR também. E uma coisa que facilitaria muito, né? E aí, quando a gente começa a sentir essa fadiga, vamos dizer assim, né? Aquela questão assim, pô, que maçante, né? Toda hora tem que fazer a mesma coisa. Para quem implanta, né, o projeto de LGPD e para quem já fez o curso aí, eu e a Flávia, a gente fez um curso da Get Global, que por sinal é fantástico, aí, do Márcio Cotas, a gente aprendeu muita coisa mesmo com relação a como aplicar a LGPD na prática, a RGPD na prática. Mas quem faz isso sabe que existe uma série de questionários que você tem que aplicar para a empresa, né? Para a empresa ou para a startup, enfim, para quem você vai fazer o projeto de adequação. E é um saco, imagina, você ter que toda hora ficar perguntando coisas e fazer uma triagem manual que poderia ser automatizada, né? E aí, Dixon, conta pra gente, a Judes poderia ajudar nesse sentido, por exemplo, de a gente colocar questionários e fazer uma triagem disso para, por exemplo, porque as empresas algumas já estão no estágio de maturidade de preocupação com proteção de dados mais avançadas que outras. Então, de acordo com as perguntas que você pode fazer para algumas empresas, você já consegue identificar e fazer uma separação, vamos dizer assim, né? Separar lá o feijãozinho, separar efetivamente quais empresas estão num estágio de maturidade maior ou não. Com a ajuda, a gente conseguiria fazer alguma coisa nesse sentido? O advogado conseguiria trabalhar com esses questionários de forma automatizada, onde o cliente vai respondendo e conforme aquilo vai acontecendo, ele vai direcionando para outros caminhos, vai ramificando? Sim, com certeza. A Judes já consegue fazer isso hoje. Hoje é uma tecnologia presente nela, que é realmente a inteligência artificial já presente nessa situação, né? Que é separar padrões de respostas e padrões de perguntas para que consiga realmente direcionar um caminho correto. Então, cada resposta diferente na Judes, quando você programa as questões que você deseja para o escritório, para a sua empresa, o que seja, ela consegue te direcionar para um fluxo diferenciado. Então, cada fluxo tem suas peculiaridades, né? Então, se a empresa estiver madura, ela vai ser direcionada a um fluxo, se ela estiver imatura, ela vai ser direcionada a outro. Exatamente. Então, é importante para quem está assistindo a gente entender o que a gente consegue fazer com essa tecnologia, né, com essa inteligência artificial, e a Legalium já está implantando isso, né, com diversos projetos. E isso é fundamental para a gente efetivamente trabalhar com essa produtividade, como a gente vem falando desde o início, né? A produtividade hoje que é importante. A gente perde muito tempo com isso e a gente consegue oferecer também um valor agregado, vamos dizer assim, para o nosso cliente, porque é um trabalho que vai ser mais assertivo, né? Você não tem muita perda de dados, então, só de você ter, por exemplo, quem trabalha com peticionamento aqui, né, os advogados que estão assistindo a gente, trabalham com peticionamento, sabe que é um inferno, literalmente, protocolar uma ação, né? É muito chato. Tem que separar o RG, o CPF, aí tem documento que o cliente manda em JPEG, daí tem que converter para PDF, aí o PDF, se for no processo se for no PJE, por exemplo, da Justiça Trabalhista, do TRT12 aqui de Santa Catarina, é uma desgraça, porque às vezes, dependendo do tamanho, não dá, dependendo da compressão do PDF, não rola. Então, ter uma ferramenta que já dá tudo isso para a gente e também ter uma questão de ter algo mais unificado, né, Dixon? Isso também é muito importante, porque hoje o cliente também dá muita coisa espalhada, né? Manda metade por e-mail. Claro que isso também vai muito do advogado de doutrinar, né? Ele precisa treinar o cliente a fazer aquilo que ele precisa que seja feito, né? Então, por exemplo, me manda todos os documentos, né, por e-mail, cada advogado tem a sua metodologia, já me manda um relatório dos fatos do que aconteceu, né? Para eu não perder muito tempo ainda em ter que escrever uma história, né? Mas a partir daquilo que você me manda eu já posso transformar.
né? Então, aquilo que me diz também o que você quer que eu peça, né? Quais são os pedidos. E aí é interessante que até a Jude já pergunta isso, né, Dixon? Quais são os problemas que a pessoa precisa, né? No caso de uma demanda trabalhista, se não recebeu o FGTS, se não recebeu o 13º, e a pessoa pode relatar, né, na própria conversa ali do chatbot, da inteligência artificial, o que faltou, né? O que não foi pago. Isso ajuda demais, porque fica uma coisa mais organizada, é bem diferente de você conversar no WhatsApp com o cliente, né? E você consegue automatizar muita coisa. Você já consegue receber uma demanda pronta, né? Claro que a gente tem outros paradigmas, né, Dixon? Que, por exemplo, os clientes que não estão muito adeptos em tecnologia, né? A gente tem, por exemplo, as pessoas de mais idade, né? Os idosos, enfim, que vão ter aí um problema maior para lidar com essa tecnologia. Já tem algo assim que vocês estão pensando na Legalium para trabalhar também com essa questão de inclusão digital? Claro que isso também é uma questão de treinamento, é uma questão de implantar uma cultura, né? Não depende só da Legalium, mas sim de todo um contexto da sociedade, né? Que já está acontecendo, na verdade, esse movimento, né? A gente vê aí cada vez mais as pessoas... Pô, tem uma propaganda agora, não sei se vocês viram, do Itaú, de 2 senhoras falando sobre o aplicativo do Itaú, não sei se vocês viram, né? E é tipo assim, dando um tapa na cara dos jovens, assim, pô, nós estamos aqui usando o aplicativo, vocês não estão. Alguma coisa nesse sentido, não sei se viram, mas é um processo que está acontecendo, né? E eu queria que você comentasse um pouco assim sobre a tua visão dentro da Legalium, o que vocês pensam em fazer para ajudar também nessa quebra de paradigma e ajudar nessa inclusão digital, né? Que também vai ser muito importante para fazer essa transformação digital acontecer e ser prolongada para o futuro, né? Para ela... Claro. O que está acontecendo bastante é de alguns advogados trazendo para a gente esse problema realmente, né? Eles têm um receio de que o cliente deles, alguns dos clientes deles, não tenham essa adaptabilidade à tecnologia. Então, pensando nisso, a ajuda está para ser implantado nela ainda esse mês, se tudo correr como planejado, que ela consiga reconhecer áudios e transcrever esses áudios para os advogados. Então, aquele cliente que não é adepto à tecnologia, ele sabe mandar um áudio no WhatsApp. Então, a ajuda vai ter a mesma funcionalidade do WhatsApp para receber um áudio, só que ao receber esse áudio, ela vai ter a capacidade de transcrever esse áudio. Então, se o cliente não quiser falar ou ele tem uma dificuldade para digitar e vai acabar não digitando detalhes importantes para um processo, ele consegue mandar um áudio mais detalhado. É claro que sempre a pessoa prefere falar do que escrever, né? A maioria das pessoas. E com isso, ele consegue demonstrar um pouco mais rápido e melhor para o advogado o que ele quer passar. E o advogado recebe isso em forma de texto, também em forma de áudio, né? Nossa, isso eu não consigo assim nem mensurar, né, em números quanto que isso agilizaria o nosso trabalho, né? Porque a gente tem muitos perfis de cliente, cada pessoa tem, né, tem a sua forma de trabalhar e tem pessoas efetivamente que só gostam de mandar áudio, né? E aí imagina o trabalho, né, de você ficar ouvindo áudio e transcrevendo aquilo, né? E agora imagina a facilidade de você receber tudo isso pronto, né? A tecnologia está aí. Tudo hoje é possível com tecnologia. Tudo é possível. A gente não tem hoje coisas que não sejam mais possíveis fazer com tecnologia. Qualquer tipo de automação que você imaginar, hoje existe um algoritmo, existe uma forma de programar, existe uma forma de construir um sistema que faça aquilo que você precisa. A gente já tem inúmeros recursos de inteligência artificial, esses que você falou, de transcrever áudio para texto, de texto para áudio. Então, está tudo aí disponível, está tudo aí à nossa disposição para a gente transformar, né? E agora também cabe um pouco do nosso papel, né, Dixon, de aderir, né, e incentivar essas startups, né, e esses projetos para a gente efetivamente começar a usufruir, né, e trabalhar com essa questão aí da transformação da advocacia. Para a gente finalizar, Dixon, como na tua visão, né, e na tua experiência também, aí, com todos esses projetos que você já tem implementando aí na inteligência artificial, como que a tecnologia pode transformar o direito? O que você enxerga aí nos próximos dias? Como que isso vai acontecer? Como que você imagina isso? A tecnologia, essa transformação vai ser bem seletiva, né? Vai filtrar naturalmente as pessoas que vão sobreviver na área e as pessoas que vão parar de atuar ou vão parar realmente de receber clientes e etc. Alguns advogados vão ficar no passado, isso é um fato, já estão vários no passado, eles não vão evoluir junto com a profissão,
Isso vai causar uma quebra tremenda de escritórios, vai acabar com muitos escritórios, isso é um fato. Aqueles escritórios que tendem a ser mais tradicionais, que falam, eu vou imprimir sim, e eu vou fazer tudo analogicamente, né, tudo presencial, sim, eles vão ficar para trás, isso é um fato, realmente. A tecnologia está mudando tudo que é possível de ser automatizado. Então, a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, aquele robô que já venceu mais de 60% contra os advogados, que ele defendeu um processo contra os advogados e venceu, advogados reais. Então, esse tipo de coisa vai acabar também se tornando maçante, e aquele advogado que não se transformar, ele vai realmente ficar no passado e não vai sobreviver a essa transformação. É uma frase até que a Águida trouxe, que até postamos aqui na Legalium, que os advogados, para sobreviver, eles vão ter que se reinventar. É uma coisa totalmente plausível de a gente se entender hoje, porque o corona já veio quebrando muita empresa que não tinha se adaptado à tecnologia. Então, essas empresas que não sabiam como queriam lidar com a transformação digital ficaram para trás. Realmente, o efeito corona destruiu essas empresas, né? E, em contrapartida, está aumentando as visões de outras empresas. Então, algumas empresas estão criando novas metodologias de trabalho ou coisas do tipo para realmente se transformar digitalmente, né? Para entrarem na tecnologia e mostrarem que são diferentes e que chegaram para ficar. Isso que eu acho interessante, que os advogados eles têm também que ter essa visão e não só as empresas, entende? Show de bola. Dixon, tem uma pergunta aqui, eu achei muito interessante, da Gabriela. Obrigado pela participação, Gabriela. Eu acho que seria legal a gente comentar sobre isso, né? Como que, na tua visão, ficaria o limite entre a vedação, a publicidade e a advocacia, que a gente tem um problema muito grande, né? As próprias ordens, né? Os próprios conselhos, né? As seccionais de Santa Catarina, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, enfim, tem divergência, não existe um consenso nacional com relação à publicidade e à advocacia. Eu presenciei alguns debates com relação a isso em Santa Catarina, e a gente notou que entre os próprios estados existe uma bagunça muito grande com relação a uma posição firme com relação a essa publicidade da advocacia. E como que você acha que a tecnologia vai impactar nessa questão aí da publicidade da advocacia e o marketing na nossa profissão, que a gente sabe, né, que na advocacia é bem limitado e tem esses problemas aí do código de ética. Consegues comentar, queres falar alguma coisa do que tu imagina que a gente poderia utilizar para resolver essa questão ou ajudar a resolver? Eu também atuo hoje no marketing jurídico, né? Tenho formação em marketing jurídico. Eu acredito que realmente é uma trava muito grande das OABs, da OAB em si, que limita os advogados a fazer o seu marketing, que eu acho que é uma coisa que deveria ser livre, mesmo que mercantilizasse a profissão, deveria ser livre, é uma posição própria, uma opinião minha, mas que a tecnologia vai mudar bastante isso, porque já temos o Google Ads, por exemplo, que algumas OABs liberam, algumas seccionais. Em Florianópolis, eu não sei dizer ao certo, em Santa Catarina como um todo, se eles liberam o Google Ads, mas é uma decisão da OAB Federal que permite o advogado utilizar o Google Ads para divulgar o site dele e os blogs, por exemplo, porque ele é mais direcionado. Nesse caso do Ads, é por conta dele ser direcionado a um público específico, então ele não vai aparecer qualquer pessoa, que é diferente no Instagram e no Facebook, que ele pode ser direcionado para qualquer pessoa, entendeu? Então aí também entra essa quebra entre o Ads vinho, realmente o Marketplace, ele já fala marketing de mercado, né? Então o Ads, o Insta Ads, o Face Ads, o Google Ads é um Marketplace realmente, e só dele falar o marketing, ele já seria uma mercantilização da profissão. E algumas seccionais não entendem assim. Por exemplo, em São Paulo, da cidade quando eu venho, em Bauru, é um pouco mais aberto, São Paulo, estado, ao marketing jurídico. Não tem tantas limitações quanto eu encontro aqui em Florianópolis. Então lá, por exemplo, eu posso divulgar que eu troquei de endereço, ou que houve uma reforma no escritório, eu posso divulgar isso no Face Ads e no Insta Ads. Agora, já em Santa Catarina, eu tenho um pouco de limitação, um pouco de receio de fazer isso, porque eu entendo que a OAB daqui ela é bem mais travada que em São Paulo. Eu também vejo muito isso entre os estados, que alguns estados estão evoluindo mais, outros menos. É uma coisa bizarra de você ver em Florianópolis, por exemplo, que a gente conhece como a Ilha do Silício, né? Ver que ainda a seccional daqui está bem parada quanto ao marketing jurídico, quanto à inovação jurídica. Recentemente instituíram a comissão da OAB de Startups, então acho que isso também vai ser uma bela inovação dentro da própria OAB, né? Talvez possa vir a mudar realmente a visão do marketing jurídico. Acredito nesse sentido que o marketing jurídico pode vir a mudar junto com a transformação digital. Perfeito. Complementando um pouco do que tu falou, a gente tem esse problema aí dos vários Brasis, né? Brasils dentro do Brasil, né?
Então, e depois a gente tem um outro paradigma também, que é os outros países, né? Por exemplo, a forma como, por exemplo, a Ordem dos Advogados de Portugal enxerga o marketing jurídico não tem nada a ver com... Claro, é bem parecido, mas ainda tem, né? E vocês imaginam agora o lado arcaico do negócio, né? Com relação a essa questão da advocacia. Então, por exemplo, uma solução dessa para entrar em Portugal, ela tem, por exemplo, muito mais dificuldade do que no Brasil, né? Mas aí é esse gancho que eu quero puxar para falar agora, para mencionar, que é importante a gente contribuir aí com o pessoal, que existe uma espécie de lobby do bem, que a gente chama, né? Os advogados se unirem, né? E não só os advogados, mas todos os empresários e todos os empreendedores que trabalham com startups como você, né, nessa parte de Legal Techs, para efetivamente quebrar esses paradigmas junto com a OAB, para brigar mesmo, se precisar ir com o processo, se precisar apresentar projetos de lei, né, trazer propostas de lei, enfim, trabalhar com os deputados, trabalhar com os senadores para mudar as coisas, né? A gente tem um exemplo muito claro disso ter acontecido no Brasil com relação aos transportes, né, a parte de aplicativo, né? A gente teve aí essa questão do Uber, do 99, né? E o próprio 99 fez um trabalho muito forte de B2G, né? De trabalhar com o governo e de trabalhar com essa parte do lobby para regulamentar a atividade. E se eles não tivessem feito isso, talvez hoje o Uber ainda não estaria legalizado no Brasil, né? Sim. E aí o negócio foi tão forte que São Paulo chegou a trocar toda a frota de carros que eles tinham por aplicativo. Uhum. Eles acabaram fazendo uma licitação e contrataram o aplicativo, em vez de, né, e fez eles economizarem muito dinheiro. Então, esse trabalho de união a gente precisa ter, e isso a gente estava fazendo muito forte entre os advogados de Blumenau, para trabalhar com essa questão de mudar, né, a visão daqueles que estão lá decidindo ou estão lá julgando dentro dos conselhos, dentro dos TEDs lá da OAB, dos Tribunais de Ética e Disciplina, para efetivamente a gente ter um resultado nesse sentido. Então, a gente teve casos aí, né, tem ainda, né, de OAB tentando derrubar a Jus Brasil, tentando derrubar essas outras soluções aí que agora tem com relação à companhia aérea, né, onde você compra os direitos do consumidor para ingressar com a ação, né, e aí tentam derrubar essas ideias. Enfim, então a gente tem que ser forte nesse momento, né, Dixon, e aí vai da importância do advogado se atualizar e pesquisar bastante para lutar contra isso, né, e se unir, né, se for o caso, fazer associações, enfim, para derrubar esse tipo de coisa, né, entrar na justiça, enfim, fazer, né, os direitos serem reconhecidos, ou trazer uma nova perspectiva para o direito, né, aquilo que a gente achava que antes era um direito, na verdade agora pode não ser mais, né, existe uma outra interpretação. Então é nesse sentido, né, que eu imagino. Exatamente. Quero agradecer aqui a participação do pessoal, muito legal. A Larissa falou que no México, infelizmente, ainda estão bem atrasados no quesito processo digital. A gente tem visto isso, né, Dixon? Não só no México, mas em vários outros lugares. Obrigado, Larissa. Não sabia como que estava a visão do México. Obrigado por trazer essa visão para a gente. A Flávia trouxe aqui, que é muito importante, aquela questão que a gente falou da LGPD para não ficar refém de planilha, né? Obrigado também pela participação, Flávia. Pessoal, quem mais tiver tiver mais alguma pergunta aí, o Ramon perguntou lá para cima. Ele falou muito bacana, ela se adapta por API outros sistemas. Sim, Ramon, a Judes ela é 100% adaptável a praticamente qualquer sistema, né? Até agora a gente não se deparou com nenhum sistema que ela não se encaixe. Eu acho que é muito importante, sim, agora complementando só o que a Gabriela trouxe aqui, falando que é um tema super atual. É um tema, além de atual, necessário, né? Como a gente estava falando dos advogados tradicionais, é realmente necessário abrir um pouco os olhos desses advogados que estão parando no tempo e que vão acabar ficando para trás enquanto a profissão cresce. Então, acho que realmente tem que tomar um pouco de atenção a isso. O Brasil ele é muito preconceituoso com a tecnologia no direito, né? Então, a gente vê que as coisas avançam, mas avançam com muito preconceito. Então, o número de advogados que a gente tem aqui, que é, salvo engano, 1,100 milhões de advogados só no Brasil, é praticamente incomparável com o número de advogados de Portugal, que são 33 mil, é isso? Então, tipo, a gente vê uma diferença enorme no número de advogados, e mesmo assim a gente tem mais de 80 milhões de processos parados esperando alguém tomar atitude em relação àquilo, entende? 80 milhões ou 80 mil, não lembro ao certo. E você pegar isso... Hã? Pode falar.
E você pegar isso e analisar essa disparidade que tem entre 33 mil e 1,1 milhão, é muita distância um do outro, né, se a gente for analisar por números. E que mesmo assim o Brasil ainda continua travado, bem travado. Agora a gente pega a Inglaterra, por exemplo, que também tem poucos advogados, e eles já estão 1000 anos à luz à nossa frente, entende? Então a América Latina, aqui o Brasil, Argentina, toda essa América Latina está ficando bem parada. A Larissa trouxe aqui também pra gente o México, que está ficando parado no meio do caminho também. E Portugal, dentro da própria Europa, do lado da Inglaterra crescendo gigantescamente, né? Criando uma palavra agora, mas crescendo muito na área da Legal Tech, Law Tech, com muitos incentivos, enquanto o resto está realmente parando. Bem de se analisar isso, eu acho super importante trazer esse tipo de tema. Exatamente. A gente tem que discutir, né, Dixon, trazer, por exemplo, pô, te parabenizar de novo, essas soluções, elas são super atuais, elas têm que existir para a gente efetivamente, né, criar essa e quebrar, na verdade, esses paradigmas que existem, né? A Flávia comentou agora, né, algo que está acontecendo em Portugal, que também é muito, muito importante, também tá um tema muito atual. As seguradoras estão vendendo serviço jurídico, né? A pessoa paga, por exemplo, 5, 10 euros por mês para ter uma assistência jurídica ilimitada de fazer perguntas e tal. E a Ordem dos Advogados, óbvio, que foi totalmente contra isso, mas existe uma seguradora gigante lá em Portugal, que é chamada Fidelidade, e eles estão brigando e batendo de frente com a Ordem dos Advogados. E aí o que aconteceu? Outras seguradoras começaram, menores, né, de tamanho pequeno, começaram a seguir esse exemplo, de fazer a mesma coisa. Então, você começa a ir na onda, né? É você levantar uma onda, fazer a onda, né, se sustentar e fazer aquilo ir para frente. Então, a profissão tá ficando constituída, né? Tá ficando, todo mundo, cada um oferece um preço diferente, o mais barato ganha o cliente. Tem muitos casos desses no Brasil, por exemplo, que tem muitos advogados, né? Então, eles tem muito advogado que briga por preço. A gente vê muito isso na área criminal, na área civil, na área trabalhista também. Os advogados brigam pelo preço da consulta. Então, você fica ligando em vários advogados para fazer uma planilha de orçamentos para ver qual que é o mais barato que cabe no seu bolso. Então, a gente vê que isso é bem preocupante para a profissão, né? Exatamente. E essa questão que você falou ali dos processos parados, né? E coisas que a gente que advoga e tem conhecimentos também na área de tecnologia, de programação, a gente fica assim até frustrado, porque, coisas que às vezes o processo fica barrado lá, poderia ser resolvido com uma inteligência artificial, com um algoritmo, né? Algo que poderia detectar automaticamente, né? Uma lógica simples aqui poderia fazer o processo andar, né? Coisas simples que falta diálogo, falta as pessoas participarem, falta talvez essas empresas que trabalham com soluções para o Poder Judiciário do Brasil, escutar mais o advogado, ver, na sua opinião, o que a gente pode fazer para o processo andar mais rápido, né? Fazer esse tipo de pesquisa é importante. O advogado ele tem que participar dessas soluções, porque é o usuário que tem a dor, é ele que tem um problema, é ele que vai dizer o que tem que ser feito ou o que não tem que ser feito, né? Ou o que pode ser feito. E aí criar um plano, criar um projeto e implementar aquilo, não deixar aquilo engavetado, né? Num fundo lá de uma gaveta e não implementar, né? Não implantar aquilo dentro do sistema. Então, a tecnologia está aí, a gente tem que usar, tem que fazer, né? Eu, às vezes, fico muito triste. Eu vejo, às vezes, coisas no processo parado, assim, às vezes coisas simples, de alvará, de documentos, de andamentos que poderiam... Já melhorou muito, né, Dixon? A gente que já advoga aí um pouco mais de tempo, como era o processo eletrônico quando ele saiu em 2012, lá 2010, ele era terrível, já melhorou muito. Já tem muita coisa automática, contagem de prazo automático, essas certidões que são lançadas automáticas no processo, né? Muitas coisas já melhoraram, mas ainda tem muito para melhorar. A gente sabe que esse tipo de discussão a gente tem que fazer direto, as pessoas têm que participar, dar a sua opinião, né? E fazer esse tipo de coisa. E o Ramon colocou aí uma participação. Obrigado, Ramon, pela tua participação aqui. Parabenizou a solução aí, Dixon, né? Obviamente, todo mundo deve ter gostado bastante. E falou que até muito pouco tempo atrás o advogado não podia participar de marketplace, né? Em Portugal ainda tem essa discussão, né? Ainda não se sabe se pode ou se não pode. E no Brasil, o Jus Brasil quebrou esse paradigma, né? Pelo menos ainda está de pé, então tem lá o escritório online, criou alguns mecanismos adicionais. Eu sei porque eu acompanhei esse trabalho do Jus Brasil, eu era um usuário, né? Sou muito curioso, né? Então eu uso tudo quanto é ferramenta desde o início, né? E aí já mudou muito, né? Você agora tem que
provar que você é advogado, tem lá um cruzamento de informações, antes nem tinha isso, né? Qualquer pessoa poderia lá dar conselho jurídico e recomendação jurídica sem nem ser advogado, o que aí sim é um absurdo, né? Mas, enfim, tem muitas coisas nesse sentido que vão sendo melhoradas, né? Obviamente. A tecnologia também, ela, de certa forma, ela é limitada, né, Dixon, pelo direito também. Esse exemplo da ordem aí, do nosso Código de Ética no Brasil, é um exemplo clássico de limitação da inovação na advocacia, né? Isso a gente não pode negar. Mas aí, qual que é o nosso trabalho? É a gente se unir, como eu falei, né, para a gente derrubar essas questões, discutir mais isso, levar isso para dentro das ordens, né? Falar com os conselheiros, falar com os advogados que estão lá ajudando no poder de decisão, né? Se reunir com o presidente da ordem e expor o ponto de vista, expor a solução, pedir parecer, né? Ajudar na construção de pareceres, enfim, tudo isso é importantíssimo para a gente trazer, né, essa bandeira aí da revolução tecnológica para o direito. Mais alguma coisa, Dixon, que você quer acrescentar aí no nosso tema? Por mim, eu acho que ficou bem claro que é realmente uma necessidade, né? Que essa live é uma introdução a tudo que está acontecendo no direito nesse momento. Não chega, na verdade, não chega a ser uma introdução, né? Ao mínimo, chega a ser uma resenha ou um sumário, por exemplo. Exato. Também gostaria já de divulgar que eu e o Thiago vai organizar um evento com o escritório Silver Schutz, também em parceria, que é sobre essa adaptação dos advogados ao direito digital. Então, não só o direito digital, mas adeptos à tecnologia. Como eu vejo muito advogado falando comigo nessa solução, na hora que eu vou divulgar a solução, coisa do tipo, que eles estão parados porque não conseguem atuar à distância. Então, tem muito escritório que não sabe se comportar no home office, por exemplo, que é uma coisa que é tradicional para muitos outros, entende? Então, a gente quer realmente unir um profissional ao outro para que eles possam caminhar juntos e não ficarem distantes um do outro. Porque enquanto morre um, fica mais um processo parado. Então, a gente tem que pensar nesse sentido também. Exatamente. E a Judes pode ajudar nessa questão, né, Dixon, pelo que você falou aí, com relação ao trabalho remoto, né, de fazer o advogado trabalhar à distância e não ficar mais parado, né? Ajudar nessa questão também, né? Não só advogado, como cliente também, né? O cliente pode estar no Uber, por exemplo, respondendo aquele processo que ele está há dias esperando o advogado marcar uma reunião. Então, já vê também pela agilidade, não só para o advogado, mas também para o cliente. Então, é importante que ajude os dois lados, né? A gente não pode chegar com uma solução apenas para vender para os advogados e falar, isso aqui é para você e que se dane o cliente. Não, tem que realmente pensar dos dois lados. As muitas soluções que saem, como Lautex e Legaltex, é só para advogados. E a gente chega realmente para fazer um pouco de diferencial e unir as duas partes. Então, enquanto o advogado ganha, o cliente também ganha na praticidade. Acho fantástico essas soluções, Dixon, que trabalham com esse lado bidirecional, né? Atua também com o cliente, né? Por exemplo, fazer acordos, imagina fazer acordos, né, à distância, já tem algumas soluções nesse sentido, né? Mas eu imagino ajudas, por exemplo, fazendo acordo também, possibilitando o cliente, né, fazer uma proposta de acordo, às vezes, e encerrar uma ação aí que está há 10 anos, né, e trabalhar também com essa parte mais humana da resolução do conflito, né, de tirar cada vez mais. Eu, por exemplo, sou muito a favor dessa questão de resolução de conflito, principalmente no mundo digital, porque envolve muita essa questão de tecnologia, né? Quando você discute, por exemplo, duas empresas de tecnologia brigando, é muito difícil um juiz que não tem conhecimento técnico julgar um caso desse. Então, a gente precisa, né, ter aí um lado tecnológico, né, talvez trabalhar nessa parte da arbitragem eletrônica, da arbitragem digital, né, e ter especialistas, mas trazer mais para o lado das pessoas mais comuns, vamos dizer assim, e não deixar só para a mão do juiz as decisões, principalmente nesse mundo da tecnologia. Né? A gente está vendo aí uma série de transformações na parte de governo, né? A gente estava falando antes, um tempo atrás, alguns minutos atrás aí, sobre a Estônia, né? A Estônia foi o primeiro país a implantar um programa de e-residente, né? Onde você pode ser um residente digital, pode abrir uma empresa com um token, você vai no consulado, se cadastra, cumpre os requisitos, óbvio, como se fosse aplicar para um visto, você ganha um token, consegue movimentar dinheiro, abrir conta, ingressar com ação, tudo com aquele cartãozinho. Você se torna um residente digital, um cidadão digital do país. Então, a Estônia está apostando muito forte nessa questão de transformação digital. É algo que depende muito também do governo, né? A gente tem vários players no mercado aí que precisam participar, não depende só do cliente, não depende só do advogado, não depende só do empreendedor, a gente depende, né, do apoio do governo, dos órgãos de classe, aí a gente citou a OAB. Enfim, o que a gente precisa é discutir cada vez mais essas soluções para trazer isso aí e fazer com que essa transformação aconteça e não fique barrada, né?
e as pessoas precisam aceitar isso e se aliar, né? Ver de que forma que elas podem se posicionar e não entender isso como ameaça, como a gente estava falando, né? De não ficar mais pensando, vou ser trocado por um robô, vou ser substituído. Aqueles que ficarem chorando e não forem atrás, não se atualizarem, né? E não se preocuparem em gastar tempo com aquilo que realmente tem um valor intelectual maior, esses realmente vão ficar para trás, né? Isso não tem como evitar. Agora, os demais que vão aprender a trabalhar com essas tecnologias, que vão se tornarem adeptos, né? Vão se adaptar com isso, com certeza não tem porquê não fluir, né? Não tem porquê não garantir a sua posição, né? E não garantir que a sua carreira não vai continuar cada vez mais progredindo e evoluindo. Isso Sim. A gente está vendo aí, já tem resultados práticos nesse sentido. Dixon, quero agradecer de novo muito aí a tua participação, muito obrigado, tá? Por apresentar essa ferramenta fantástica e parabéns de novo pelo teu trabalho. Agradecer de novo o pessoal que está assistindo a gente, né, pessoal? Muito obrigado aí pela participação de vocês. O vídeo vai estar à disposição lá no canal Direito Digital em Portugal, tá? Para quem perdeu aí desde o início a nossa conversa. Os contatos vão estar disponíveis, né, Dixon? Vou colocar depois lá os e-mails, o pessoal siga lá o Instagram da Legalium, Bilegalium, tá? Dá um like lá e se inscreve no canal também Direito Digital em Portugal, que a gente vai começar agora a atualizar uma série de vídeos dessa parte de transformação digital e como que o advogado pode ser mais produtivo, né, utilizando a tecnologia. Tá? Foi um prazer enorme aí conversar com vocês. Dixon, muito obrigado novamente, né? Boa noite para todo mundo e até a próxima, pessoal. Boa noite. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.